Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Você tem ideia de qual é a dimensão de R$ 1 bilhão? Eu lembro que um tempo atrás o parâmetro de riqueza era os milhões. A pessoa tinha alguns milhões, a pessoa ganhou 1 milhão na loteria, milhões de dólares. Hoje os parâmetros já são outros. Já se fala que a pessoa é bilionária ou trilionária. Ou seja, já estamos na esfera dos bilhões e dos trilhões. E você consegue mencionar o que é R$ 1 bilhão? Nessa apresentação, iremos trazer um dimensionamento desse valor monetário com outras referências que temos, como tempo, distância, quilos, para tentarmos entender a distância que existe entre 1 bilhão e R$ 1 bilhão. Sou José Mata Agapeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos partir do valor de R$ 1.000, que é um valor mais palpável e conhecido aí, e mensurável para todos nós. R$ 1 milhão seria os R$ 1.000 multiplicado por 1.000. Então teríamos aqui R$ 1 milhão, saindo da esfera dos 3 para os 6 dígitos. R$ 1 bilhão seria 1 milhão multiplicado por 1.000. Então sairíamos dos 6 dígitos e passaríamos para os 9 dígitos. Deu para sentir a diferença? Acredito que não, apenas aumentamos aqui o número de zeros. Tentamos mensurar isso então em termos de volume de dinheiro. Resguardada aqui a devida proporção, o que conseguimos entender é que, partindo de 1 milhão, é necessário acumular um grande volume de dinheiro para chegar a R$ 1 bilhão. E dimensionar esse valor monetariamente, ou seja, apenas em forma de moeda, fica um pouco inacessível, uma vez que dificilmente alguém terá acesso de forma física a esse valor, a não ser nos extratos bancários ou registros contábeis, por exemplo. Diante desta colocação, vamos fazer aqui algumas analogias desse valor monetário em relação a outros parâmetros. Vamos utilizar aqui o parâmetro de tempo, por exemplo. Digamos que cada R$ 1 corresponde a 1 segundo. Então, ou seja, a cada 1 segundo, a pessoa acumula R$ 1. Para chegar a R$ 1 milhão, acumulando R$ 1 por segundo, se levaria 278 horas, ou seja, em média 12 dias. 12 dias correspondem a 0,03 anos. Já para acumular R$ 1 bilhão, levaria-se 277.778 horas, ou seja, 11.574 dias, mais precisamente 32 anos. Dimensionando os valores monetários, utilizando o parâmetro de tempo, podemos perceber com maior clareza a grande diferença existente entre os dois valores. Enquanto R$ 1 bilhão corresponde a 12 dias, R$ 1 bilhão é correspondente a 32 anos. Vamos ver o outro dimensionamento, utilizando agora o parâmetro distância. Digamos que seja acumulado R$ 1 para cada centímetro percorrido. Então, para R$ 1 milhão teria um equivalente a 1 milhão de centímetros, que corresponde a 10 mil metros, ou seja, 10 quilômetros. Já para R$ 1 bilhão, teríamos o equivalente a 1 bilhão de centímetros, que corresponde a 10 milhões de metros, o equivalente a 10 mil quilômetros. Nesse comparativo, teríamos que R$ 1 milhão seria correspondente ao percurso de 10 quilômetros, ou seja, a distância de um bairro até o centro da cidade. Enquanto R$ 1 bilhão seria o correspondente ao percurso de 10 mil quilômetros, que seria uma distância equivalente ao percurso de ida e volta de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Manaus, no Amazonas. Vamos dimensionar agora utilizando o parâmetro peso. Eu teria R$ 1 para cada grama. R$ 1 milhão corresponderia a 1 milhão de gramas, que daria 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada. Já R$ 1 bilhão seria 1 bilhão de gramas, que daria 1 milhão de quilos, ou seja, 1.000 toneladas. Se olharmos para o parâmetro peso, R$ 1 milhão seria o peso transportado por 2 picapes. Já R$ 1 bilhão seria o equivalente ao peso transportado por 22 carretas. Vamos ver mais um exemplo. Como seria se considerássemos o valor monetário em relação ao volume de água? Vamos avaliar então pelo parâmetro litros. Vamos considerar R$ 1 para cada mililitro. R$ 1 milhão seria equivalente a 1 milhão de mililitros, que seria o mesmo que 1.000 litros, ou seja, 1 metro cúbico de água. Já R$ 1 bilhão seria equivalente a 1 bilhão de mililitros, que daria 1 milhão de litros, que seria proporcional a 1.000 metros cúbicos de água. Fazendo um comparativo, teríamos que R$ 1 milhão seria correspondente em volume líquido a uma caixa d'água de 1.000 litros, bastante utilizada em nossas residências, enquanto R$ 1 bilhão seria o equivalente a 1.000 metros cúbicos de água, ou seja, o volume de água contido em 1.000 unidades dessas caixas. E aí, consegue agora dimensionar o quanto é R$ 1 bilhão e principalmente a diferença existente entre esse valor e R$ 1 milhão? Vimos aí de uma forma simplista, digamos até bem humorada, de como podemos identificar essa diferença de valores. E que realmente acumular R$ 1 bilhão, ou seja, se tornar um bilionário, é para poucos. Se você tem alguma colocação ou alguma observação sobre o assunto, deixe aí seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.